Olá, tudo bom com vocês? Mais uma entrevista essa semana. Essa semana a gente vem com um novo personagem aqui no Direito de Voz. E antes de você saber quem é esse personagem, se inscreva no canal, notifique e comente. Eu acho que vocês vão gostar muito dessa história. É uma história muito grandiosa no esporte brasileiro. Ele veio construindo o esporte brasileiro até o esporte brasileiro ser renomado no Brasil. Então, assim, foi uma construção. Hoje nós estamos com o Bernard, jogador de vôlei, medalhista de prata em 84 na Olimpíada, só que nós vamos contar toda a história dele, né? O início do vôlei brasileiro, né? que transformou o vôlei de brasileiro nessa paixão nacional que nós temos, e o nosso vôlei que é de ouro hoje e sempre, desde a época de prata, né? Porque o pessoal falava que era o vôlei de prata, mas já era um vôlei de ouro. Ele também tem uma característica nessa do esportista, que ele inventou o saque Jornada nas Estrelas. Ele vai contar mais, então ele tem um diferencial isso no mundo do esporte, nessa questão de existir, de inventar uma nova jogada. Então isso aí eu acho que é fabuloso. Nós somos fãs desse atleta, como pessoa, e todo o trabalho que ele vem realizando também. Nós vamos depois contar um pouco do currículo dele, mas hoje vocês vão ter uma personalidade que trouxe muito para o esporte brasileiro, ainda contribui demais pelo esporte brasileiro, o jogador Bernard. Tudo bom, Bernard? Tudo bem, Renato? É um prazer. Muito obrigado pela oportunidade de poder conversar um pouco sobre o esporte, sobre a evolução, principalmente do esporte no nosso país. A nível mundial, né, o olimpismo, seus valores, né? Eu sou membro do Comitê Olímpico e do Comitê Olímpico Internacional, então a gente tem muito assunto para tratar dentro de tudo que você tratar como interesse, não só das crianças, das pessoas que não vivenciaram a iniciação, principalmente do meu esporte, mas a gente pode falar de todos os outros também, mas de dizer o que foi essa transição do amadorismo para o semiprofissionalismo até chegar aos dias de hoje, onde o voleibol brasileiro é uma referência para o brasileiro e para o mundo inteiro, não só como de vencedor, mas de autoestima do brasileiro, e é uma prova de que o esporte é viável no Brasil. Da minha geração, as gerações que antecederam a minha e a minha própria, nós suamos muito para conseguir alcançar esse espaço de mídia em função dos resultados que começaram a surgir positivos a nível mundial, internacional, em todos os aspectos, e até nacionalmente, com a popularização do vôlei no país. Isso é muito legal, né? Eu queria até que você contasse para nós como é que você escolheu o vôlei, né? Como é que entrou o vôlei na sua vida e como é que era o vôlei, né? Porque é bem nos primórdios do vôlei, o pessoal que está nos assistindo, né? Só para ter essa ideia, né? Que o vôlei não tinha televisão, o vôlei não tinha nada, né? E vocês começaram nessa questão do vôlei. Na verdade, eu comecei a jogar. Fui chamado por um amigo meu do bairro Peixoto, aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, para ir jogar basquete no Fluminense, ainda com 12 anos de idade. E não durou nem um mês de treinamento. O treinador, que é o pai do Marcelinho Machado, foi craque da seleção, que nos deixou da seleção alguns anos atrás, e que me convidou a me retirar pela minha baixa estatura e por não levar jeito no basquete. Foi quando eu fui chamado pelo Benedito da Silva, que era o técnico do Fluminense de voleibol, que me pegou no vestiário e falou: molecão, o teu negócio é vôlei, vai naquele paredão bater bola, eu tenho certeza que vai dar um samba você sendo introduzido no vôlei. E não deu outra. Com 12 anos já tinha sido registrado jogando mirim, infantil, infanto-juvenil. Fui crescendo, tive uma carreira muito precoce, né? Com 14 anos já estava na seleção brasileira juvenil, com 15 na seleção brasileira adulta, né? Com 16 joguei. Com 15 anos você já estava na seleção brasileira adulta. Já era veterano. Com 17 eu joguei minha primeira Olimpíada, joguei 4 Pan-Americanas, tenho 4 medalhas Pan-Americanas, tenho 12 medalhas Sul-Americanas, tenho uma medalha de prata olímpica,
que foi a primeira do voleibol na história, que começou tudo, né? Foi exatamente o divisor de águas, onde, de fato, ocorreu uma transformação, que as gerações que antecederam a minha treinavam 2 a 3 vezes por semana, num turno só, e a minha geração, quando chegou, não só de treinadores e dirigentes, como foi o Nusman, o Bebeto de Freitas e tantos outros, fez com que a gente passasse, através do estágio de treinamento integral, em 2 turnos diários, essa diferenciação. Então, as gerações anteriores treinavam 3 vezes por semana, a minha treinava 2 vezes por dia. E o treinamento faz o campeão, né? Quem estuda mais costuma ter um melhor resultado numa prova, e assim por diante. Qualquer profissão, quem se aprofunda mais consegue... Então, já veio essa mudança de filosofia já na sua primeira Olimpíada, já estava vindo, né? Você que fez a primeira Olimpíada em 70. Ainda não. Começou na Olimpíada. A primeira foi em 76, em Montreal. Eu me recordo que a gente pegava um trem aqui sexta-feira à noite, ia para São Paulo, treinava sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à noite pegava o trem e voltava para o Rio. Quem era do Rio de Janeiro. Quem não era tinha que ir de ônibus até São Paulo para treinar. Um fim de semana. Estou falando de seleção brasileira. Não estou falando de clube. Pra você ter uma ideia como é que o nível era baixo de treinamento em função das poucas possibilidades. E os jogadores ainda tinham trabalho, né? Porque era amador. Trabalhavam. Então, esse divisor de água começou a acontecer em 78, quando a gente começou a treinar para o Mundial da Itália, que eu até fui considerado um dos melhores jogadores do mundo, e dali surgiu a primeira proposta como o primeiro brasileiro a jogar na Itália. Eu fui jogar em Modena, um time que tantos já passaram por ali, né? Sim. O próprio Bruninho acabou de voltar, que é o capitão da seleção para a Modena, que é o time mais tradicional do voleibol italiano, sem dúvida a equipe mais profissional que existe no mundo, porque eles contam com 3 estrangeiros, né? E são sempre estrangeiros de altíssimo nível, e aí certamente você tem uma condição extra. Mas voltando ao passado, foram dificuldades tremendas, né, para a gente poder exatamente até conseguir fazer com que tivéssemos uma condição de treinamento em 2 fases por dia, né? Patrocínios e condições que dessem a nós, atletas que tinham que cuidar de família ou que tínhamos que estudar ou trabalhar, conjuminar essa coisa toda junto com o esporte era muito difícil. Mas foi essa geração que, de fato, provou que o esporte era viável através de treinamento e através de arrumar os patrocínios que começaram a surgir, né? Foi quando surgiu a Atlântica Boa Vista, que depois virou Bradesco, a Pirelli em São Paulo, e foi o grande boom do voleibol brasileiro. Que daí quando as começou a transmissão televisiva pela primeira vez, e a repetição faz do campeão. Muito treinamento, muito resultado positivo, não só a nível nacional com seus clubes, mas em seleções brasileiras representando o Brasil, começando a trazer medalhas a nível mundial, né? Como aconteceu antes de Los Angeles, em 82, na Argentina, ou no Mundialito, em 82, que houve no Rio de Janeiro, que a gente bateu a imbatível equipe soviética, que jamais tinha perdido no Maracanãzinho. Sim. No mundo, essa equipe nunca tinha perdido. Nós conseguimos, com 22 mil pessoas sentadas cimentadas no Maracanãzinho, uma vitória maravilhosa contra a União Soviética, que era aquela seleção que não havia ainda, né? E não havia sido batida. E isso é que é legal para o internauta imaginar que montaram, né, a quadra, né, no Maracanãzinho, e imagina 22 mil, né? Não era montada, era cimentado. Não tinha cadeira. A Maracanãzinho era cimentado. Depois é que vocês jogaram no Maracanã, né? Foi, por acaso, quando houve a primeira transmissão ao vivo de um campeonato a nível mundial pelo Luciano do Vale, né, que a gente chamava Luciano do Vôlei, que foi o cara que acreditou que o vôlei podia chegar onde chegaria no futuro. Foi quando a gente bateu a União Soviética e, da noite para o dia, meros desconhecidos se tornaram ídolos nacionais. Foi uma geração que marcou muito, foi uma geração que teve muita presença durante, no mínimo, 15 anos nas mídias, em 2017 na seleção, muito em função de outros esportes ainda não terem estourado como popularidade através de títulos internacionais. Sim, sim. Que no nosso país, Renato, só sobrevive
sem resultado do futebol. O futebol pode ser o último do mundo ou o primeiro, que ele vai estar sempre na crista da onda, que é uma questão cultural. O brasileiro nasce com a bola no pé. Os outros não. Tem que suar, tem que rodar, tem que fazer acontecer para poder estar popular e ter o seu público e ter os praticantes, a juventude buscando, através de seus ídolos, a prática daquela atividade. Porque no caso, você vivenciou uma coisa que era bem... Não tinha patrocínio, não tinha nada, né? As empresas começaram a formar os clubes, isso já deu um pouco base, e você conseguiu ter um espaço no esporte brasileiro, né? Vocês ganharam vocês conseguiram firmar o vôlei como um esporte que o brasileiro começou a olhar, né? Porque começou a olhar porque estava ganhando. Não existia, né? Voltando ao argumento de que está ganhando, ótimo, populariza, tem um patrocinador, tem o adepto, tem a garotada que quer imitar seu ídolo. Sim. O esporte que não está ganhando, normalmente ele cai. Infelizmente, é assim na nossa cultura. E essa diferença, né? Você jogando, né? Muito novo, essa diferença de você estar jogando vôlei por amor e, de repente, o vôlei virou... Se tornou um esporte profissional, se tornou um esporte profissional, e eu tinha uma preocupação quando eu parei de jogar em 1990, 89, de que as futuras gerações talvez não conseguissem manter aquela popularidade em função de não terem títulos internacionais. Pelo contrário, os títulos foram crescendo cada vez mais. O feminino passou também a se profissionalizar. Veio o vôlei de praia, que cresceu mais ainda. Então, o vôlei brasileiro é uma referência para o Brasil, né? Inclusive lá fora. Lá fora, quando você fala qual a melhor equipe do mundo, você tem uma ideia, Renato, a Federação Internacional de Vôlei, ela anualmente faz a eleição dos países que estão em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né, no ranking mundial, de acordo com a equipe adulta masculina, feminina, juvenil masculina e feminina, de praia. No conjunto geral, há 22 anos, o Brasil é o primeiro no ranking mundial. Você tem uma ideia da consideração que se tem através do vôlei brasileiro no exterior também, né? E voltando a esse assunto que eu estava dizendo, a gente não disputava espaços de transmissões televisivas no fim de semana, principalmente, porque não tinha outros esportes que ganhavam. Sim. Você tinha, de vez em quando, o Fittipaldi, o Nelson Piquet, depois veio o Ayrton Senna, a Marister Bueno já tinha parado. A gente tinha aí alguns esportes que surgiam. O basquete tinha sido campeão mundial masculino na década de 60 ainda, mas já não ganhava mais. Então, a gente, quando chegou, não disputava espaços. E aí o povo quer ver quem está ganhando, quem vai lá para as cabeças o tempo inteiro. Então, foi um espaço que marcou muito essa geração, que até os dias de hoje, muita gente, principalmente mais antiga, se lembra, mas se não formos nós que fomos os atores principais dessa façanha a divulgá-la, principalmente para a juventude, para essas gerações que estão vindo, que o vôlei não nasceu campeão olímpico nem mundial, que foi fruto do trabalho não só de gestão de confederação, de federações, de clubes, de atletas, de treinadores e de dirigentes, que fez desse esporte se adaptar e criar uma identidade que se tornou referência não só no Brasil, mas no mundo. Porque é muito legal, né? Hoje você vê o vôlei no top, né? Só que você vê esse trabalho, né? A história é tão recente que você consegue delimitar ela, né? Para quem assiste ela e para quem vai estar assistindo a entrevista, consegue ver né? Esse crescimento, né? do vôlei vindo, alcançando o seu auge na Olimpíada de 84, né? Vocês alcançaram o auge na Olimpíada de 84, porque vocês ganharam dos Estados Unidos e disputaram a final com os Estados Unidos, né? Exatamente. 84 foi quando a gente tinha certeza que ia trazer o ouro. Foi na primeira vez que a gente foi para uma Olimpíada com real chance de trazer uma medalha de ouro, só que, infelizmente, escapuliu, né? Os Estados Unidos perdeu numa eliminatória para o Brasil, por 3-0, em casa, né, em Long Beach, nunca esqueço disso, Los Angeles. E se não ganhassem, quer dizer, tiveram que ter um estudo profundo de tudo que se passou com a seleção brasileira para chegar na final e dar um troco
com juros e correção, trazendo o título olímpico, que para eles foi uma coisa fantástica, mas, por outro lado, a medalha de prata para o vôlei brasileiro abriu, sem dúvida, espaços e janelas de oportunidade para que todo o voleibol brasileiro aprendesse com aquela geração o que errou-se, o que acertou-se, o que deve continuar, o que não deve. Né? E estão nas principais derrotas e tudo na vida que você tira as grandes lições de como proceder no futuro. Na verdade, não foi uma derrota, né? Foi uma vitória de um caminho dourado. Né? Então, exatamente. Uma derrota que todo mundo sai triste porque perdeu uma final, mas, sem dúvida, é muito melhor do que um terceiro lugar que você sai ganhou do quarto lugar, sai vibrando, mas quando você, no dia seguinte você acorda, você vê que a medalha de prata vale muito mais do que a de bronze. Eu falo que essa medalha de prata já vale, acho que 3 ou 4 de ouro, né? Que o Brasil já tem no voleibol. Então, ela vai valendo, né? E mais as da Liga. Né? No caso do Brasil, uma referência mesmo de tudo. A gente costuma brincar, quando se encontra jogadores daquela geração, de que nós fomos verdadeiros dinossauros, né? Tudo se iniciou não só a nível como atleta, mas dirigentes e treinadores. Nós passamos por situações onde a gente não sabia qual era a referência do bom voleibol. Sim. Chegamos a treinar 3 vezes por dia. Quando a maioria começou a se machucar o joelho, o ombro e tal, ele opa, não é por aí, não vamos também sacrificar, porque não é só treinar demais que vai fazer com que a gente melhore. Precisa ter o espaço para alimentação, para descanso, para repouso, para a cabeça e para tudo, né, para que isso pudesse evoluir. E aos pouquinhos foi se chegando à qualidade absoluta que até os dias de hoje nos orgulha tanto, né, de ver tantos títulos do vôlei brasileiro, masculino e feminino, de praia, de quadra, nas seleções juvenis, infantos juvenis, tudo que o Brasil consegue. E como é que foi? Você foi o criador de uma jogada. Isso é uma coisa mágica, né? Isso é legal para qualquer atleta, né? Inventar um movimento, inventar uma jogada, né? Eu brinco, eu falo assim, existe no esporte as genialidades, né? Que você tem o Garrincha, você tem o Pelé, você tem o Maradona e você tem o Bernard, porque são gênios do esporte, né? Você tem as ginastas, né? A ginasta russa, porque além do esporte desenvolve, né? Técnicas que modificam o esporte. Então isso é muito legal, né? Porque você estava no alto rendimento e inventar uma jogada. Nós vamos colocar a jogada. Vai sacar Belmar. Torcida pediu o saque Jornada das Estrelas. Saiu o saque. Está valendo. Do Brasil! Se não conhecer, depois comenta aqui. Olha, eu não conhecia. Né? Nós vamos descobrir 1 ou 2 no Brasil. É verdade. Você vê, Renato, as referências que você fez foram todos jogadores de futebol, para ver o quanto a nossa cultura do futebol, e não acho errado não, tá certo. Só que a gente tem que contar a nossa história também, porque senão fica só futebol. Não, e o legal é trazer desse programa é contar essa história, porque eu falo assim, a Jornada nas Estrelas e a sua genialidade. O Jornada nas Estrelas começou de molecagem de praia, ainda com 14, 15 anos de idade. Eu brincava com o sol, com o vento que atrapalhava a bola, mudava a trajetória, a bola pegava uma espiral muito forte e mudava a sua direção de acordo com o posicionamento do vento, o sol na cara do adversário. Eu brincava muito, inclusive, e muita gente, cara, esse cara é um palhaço que aparecer, esse garoto quer inventar uma história aqui que não tem nada a ver com vôlei. E eu me recordo que às vezes eu brincava, eu dava o saque, o último ponto, depois da bola ter subido 30, 40 metros, eu corria para a água, dentro da água, quando a bola caía, fazia o ponto, a galera, pô, mas cadê esse maluco? Eu estava lá dentro da água, dando tchau para a galera, brincando, como se fosse uma gozação. Até que nesse Mundialito, em 82, ele surgiu com uma arma fortíssima, que você vai poder mostrar aí, tem um jogo Brasil-Coreia no Mundialito, onde eu terminei um set fazendo os 5 últimos pontos de Jornada nas Estrelas. É uma bola que ia praticamente no teto do Maracanãzinho e fazia uma diferença, e a galera toda gritando, jornada, queria jornada. Eu me recordo que quando eu ia para o interior, depois disso, e o ginásio era baixinho, tinha 20 metros, 25 metros, a galera gritava jornada, enquanto não desse uma paulada no teto para quebrar uma lâmpada ou algo parecido, para
para as pessoas entenderem que não dava para dar o saque, não paravam de gritar que queriam ver o Jornada. Porque era show, né? Todo mundo queria ver o Jornada nas Estrelas. E até hoje eu me lembro, tem professores que passam por mim e falam: pô, meu aluno quebrou, meu filho quebrou a lâmpada lá no colégio, você vai ter que pagar o telhado que ele quebrou dando paulada na bola e tal. Eu falei: não tem nada a ver com isso, não. Inclusive, eu fiz muita palestra em escolas sobre a importância do esporte com prevenção à droga, marginalidade, onde eu falava muito sobre a questão do Jornada nas Estrelas e era sempre muito acompanhado. E infelizmente, você tem pouco, né? Então, as gerações atuais, elas ou não se lembram ou não têm ainda na televisão. É mais as gerações de 40 anos para frente que se lembram bem de Jornada nas Estrelas. Eu vou deixar aqui para a gente não perder isso, né? Para a gente deixar eternizar. Na época era moda usar cabelo, usar bigode. Depois passou a moda, deixei cair também. E a vida seguiu. Né? E para quem não sabe, o Bernard está no Hall da Fama, né? Bernard, você faz. Eu fui o primeiro latino a entrar para o Hall da Fama Mundial do Vôlei, que fica em Holyoke, no Massachusetts, que é a sede onde inventou-se o voleibol na Associação Cristã de Moços, em 1895, onde jogava-se num campo de futebol 20 de um e 20 de outro, com uma rede separando. Então, tudo começou ali, e nesse mesmo local, da década de 70 para cá, criou-se o Hall da Fama do mundo, né, onde os principais jogadores que se destacavam tem um espaço físico lá, uma parede com camisa, com medalha, tudo exposto, onde eu tive o privilégio e o orgulho de ter sido o primeiro latino como homem, né? Mulheres já tinham entrado alguma, mas eu fui o primeiro brasileiro em 2005 e latino a entrar para o Hall da Fama. Hoje o Brasil deve ter uns 8 a 10 já, entre homens e mulheres, né? E certamente essa fila vai crescer muito de brasileiro, mas não é só de brasileiro. A gente está falando do mundo, dos melhores do mundo. Exatamente. Melhor que italiano. Estamos falando que é a genialidade do mundo, né? São os top jogadores do mundo. Sim. São os melhores do mundo que tem ali no espaço físico de reconhecimento a sua performance toda mostrada em fotografias, em alguns filminhos, em material esportivo que você usou, que é um lugar muito bacana que eu tenho orgulho de, em 2005, ter sido o primeiro a entrar. Nossa, daí você acabou aposentando do vôlei, né? E virando secretário nacional, né? Em 91, 92, secretário que hoje equivaleria ao ministro dos esportes, né? Você Exatamente. vai na quadra e vai trabalhar pelo esporte, né? Isso vai te dar Exatamente. Eu parei de jogar em 89, minha última competição tinha sido na Itália. Voltei e joguei mais um período no Flamengo, em 1989. E aí recebi um convite para ir a Brasília, né, do ex-presidente Collor, né, que ia tomar posse e que queria ter uma conversa comigo, que já tinha no Zico, secretário nacional de esporte, a nível de ministro, que era ligado diretamente à presidência da República. Não existia um ministério, né? Mas era ligado à presidência, ou seja, você tinha audiências com o presidente da República e o Zico ficou um ano e pouco, depois surgiu para ele uma oportunidade no Japão, ele abriu mão, foi quando eu fui chamado e passei quase 2 anos exatamente exercendo um pouco da experiência, toda a experiência que eu tive como atleta em campo, tentar passar junto à sociedade do Brasil a importância do esporte e tudo que ele representa. Eu diria que alguns atos foram importantes, como, por exemplo, a introdução das estatais patrocinando os esportes no Brasil, principalmente na Olimpíada de Barcelona, que foi a Olimpíada onde eu fui como ministro e onde o voleibol, por acaso, foi a primeira medalha de ouro masculino. O Gustavo Borges ganhou a medalha de prata e o Rogério Sampaio, nosso grande judoca, ganhou também a medalha de ouro. Foi ali que começou a surgir o interesse pelo esporte através das estatais que tinham recursos para viabilizar, até hoje, como fazem muito bem, né, o desenvolvimento do esporte dessa forma, promovendo não só as suas marcas como empresas pelo Brasil, estatais, mas também com títulos e dando orgulho a toda a nação brasileira.
E o Brasil estava começando a caminhar para visualizar o esporte como um ministério, né? Então você vem bem no começo para dar todo esse fundamento, né? Para dar essa estrutura que nós tivemos o resultado na Olimpíada de Tóquio agora, né? Porque esse é o trabalho de 91 e 92 que surge nesse momento, né? Era bem diferente, né? Era bem precário na época, né? Os recursos eram mínimos, a gente não tinha cão, caçava com gato, de fato. Eu brinco falando que você plantou um feijãozinho para o resultado de Tóquio. Começou o Zico, depois fui eu, depois veio o Pelé como ministro do esporte, o primeiro ministro do esporte e tal, né? Com o ministério na prática. E aí a coisa começou a evoluir. O Comitê Olímpico Brasileiro mudou de mãos, ele foi para a mão do Nussmann, que foi quem, de fato, fez o divisor de águas em termos de fazer a evolução dos esportes olímpicos se desenvolver de uma forma incrível, né? E as medalhas começaram a surgir. A partir de 96, né, foram 5 medalhas de ouro, a coisa começou a evoluir de uma forma, num crescente, ao ponto de chegarmos agora em Tóquio, onde eu estive lá o mês inteiro, de ter batido o seu recorde de medalha, né? Foi a melhor performance e a maior delegação brasileira, com exceção do Rio de Janeiro, que na Olimpíada do Rio você classifica todos os atletas, eles não precisam se classificar para disputar, porque estão em casa. Sim. Fora do Rio de Janeiro, em 2016, Tóquio foi a delegação maior que o Brasil teve, com 304 atletas. Foi um sucesso incrível, um recorde de medalhas, de 21 medalhas da história de participações olímpicas. Da história de Olimpíada, né? Exatamente. Foi um resultado extremamente positivo de um trabalho que o Comitê Brasileiro faz até os dias de hoje, uma grande gestão, que já é histórica, e a coisa só tem evoluído em termos de resultados. E orgulho para o Brasil, né? Para o país. Você vê, Renato, você o esporte, exatamente. O esporte traz dignidade, traz amor pelo país. Com certeza. É a primeira Olimpíada que eu presencio. Essa é a minha 21ª Olimpíada. Entre verão, inverno, juventude, se você quiser, eu conto uma por uma. E é a primeira Olimpíada que eu não vejo críticas à participação brasileira. Não existiu. Foi só elogio. Exatamente. Ou seja, que a coisa está muito boa. As pessoas acham que não, o Brasil ter chegado em 12º lugar não é grande coisa. Veja bem, você está disputando com 206 países. Sim. Você chegar em 12º lugar, você ter na Europa, somente 5 países chegaram à frente do Brasil. Na Ásia, somente 2. Aí você vai vendo, né, na Oceania, na Austrália, e o Brasil chegar naquele bolo ali, com 12º de 206, né? Não, e as Olimpíadas do cão vira-lata, que não existe. As Olimpíadas da década de 70, né? Era uma medalha, né? Se o Brasil trouxesse uma medalha, já era festa. A de 84 também foram quantas medalhas? Em 84 foi prata do vôlei, prata do futebol. E o Joaquim. Foi 3 medalhas. 3 medalhas. Isso. Então, mas antes a gente passou vários ciclos olímpicos sem nenhuma medalha. Muitos e muitos. A gente contava até nos dedos, né? Começou com o Guilherme Paraense em 1920, depois veio o Ademar Ferreira da Silva com 2 medalhas de ouro, depois veio a vela em 80. Então, eram medalhas que surgiam assim esporadicamente em 20 anos, que passaram a ter grande frequência depois que o país começou, de fato, a encontrar um caminho para um desenvolvimento sério e objetivo, né? E que ainda, na minha opinião, não é o adequado, mas está dentro de uma visão política de governo. Hoje, os nossos governantes, não só a nível federal, mas estaduais e municipais, têm no esporte uma linha de segmento importantíssimo, não só no aspecto social, como já falei aqui, tirando da marginalidade, da droga, do influenciamento que se tem, do melhor desempenho na escola, através da liberação da endorfina, você se sente melhor, você tem a melhor produção. Isso ocorre não só nos estudos, mas na vida de qualquer cidadão que faz atividade física diária, principalmente, né? E essa sua visão de você acompanhar e viver, né, a Olimpíada de 76 para essa de 2022,
mudou muito o jeito da Olimpíada? Ela profissionalizou demais? Ela virou um espetáculo muito maior? Ou ela já tinha essa energia de espetáculo já mundial? Não, a evolução é em cada ciclo. O ciclo olímpico são 4 anos, né? Você de uma Olimpíada para outra. Nesse ano, por acaso, vão ser só 3. Vai ser o ciclo olímpico mais curto da história. A gente está 3 anos de Paris. Em 2024, a gente já vai ter a Olimpíada de Paris de novo. E em fevereiro, agora, próximo, a gente já tem a Olimpíada de Inverno em Pequim, para você ver como é que a coisa anda rápido, né? E a evolução é muito grande. A única coisa que não vai poder crescer mais do que já é o número de atletas. Por exemplo, a Olimpíada de Verão, o Comitê Olímpico Internacional, que eu represento, faço parte, ele não aceita mais de 11 mil atletas numa Olimpíada. Então, para um esporte entrar, o outro vai ter que sair. Ou então encaixar de alguma outra forma, porque não é crescer. Todo mundo quer virar esporte olímpico. Sim. Então, você vê os 4 esportes que entraram novos agora para a Olimpíada de Tóquio, como foi o skate, como foi o surf, o próprio karatê, que era um esporte que já tinha que ter entrado há muito tempo, né? E a escalada, né? Que é a escalada na parede, aquela coisa, são esportes de juventude, esportes que oxigenam a juventude, que trazem a garotada toda para a prática do esporte. Isso é importante para o olimpismo, é importante para a gente fazer a garotada ter mais interesse por novos esportes e fazer com que eles possam se desenvolver e se encaixar na cultura de cada país, né? O Brasil teve a sorte de ter medalhas no surf e no skate. Eu, por acaso, entreguei a medalha do Ítalo Ferreira, fui eu que entreguei como membro do COI para ele, né? Entreguei também para o vôlei masculino, infelizmente não foi para o Brasil, né? Mas são 2 esportes que o Brasil cresceu em número de medalhas. Muita gente fala, mas o Brasil ganhou mais medalhas nessa Olimpíada porque teve esporte novo. Espera aí, teve 4 esportes novos para todo mundo, não foi só para o Brasil. Exatamente, né? Então o Brasil cresceu, e aí? Então você cala a boca de muita gente que fala nesse sentido. E a gente acaba vendo as pessoas agora andando de skate, voltou o movimento do skate. Exatamente, então é importantíssimo a gente ter tido essa performance e encontrado novos ídolos. O Gabriel Medina ganhou agora, acabou de ganhar o Mundial. Não foi bem lá, mas voltou a ser o que ele era. Isso é importantíssimo. Eu estou falando de 2 esportes que não eram olímpicos, são tantos olímpicos. Nós tivemos 13 modalidades olímpicas com medalhas nesses Jogos, o que para nós é uma honra muito grande. Isso é um trabalho que vocês fazem, né, no comitê. Que você vem fazendo do trabalho desde 91, de 92 e vem acompanhando. Exatamente, que está fazendo o esporte olímpico crescer, né? E por isso a vontade de tanto esporte querer se tornar olímpico. E você tem algumas nuances que prejudicam alguns esportes, que eu vou colocar aqui um exemplo para você. O futsal, que é um esporte maravilhoso, que o Brasil é campeão mundial várias vezes, que está jogando mundial agora, isso e aquilo. Renova o jogador, né? Por que ele não vira esporte olímpico? Por que ele não é esporte olímpico? Porque o movimento olímpico internacional ele contempla hoje o homem e a mulher. Sim. O esporte, para estar lá dentro, ele tem que ter masculino e feminino. Você conta nos dedos os países que praticam o futsal feminino. Então, ele tem que crescer muito para poder se tornar um esporte olímpico. Não é que o Brasil, se fosse olímpico, o futsal, nós estaríamos muito bem em mais um esporte, como o próprio futebol, né, que é um esporte que tem... O futebol é um esporte novo, né? Isso. Bem nascido. Um esporte, para você se tornar olímpico, você tem que ter mais de 70 países praticantes, você tem que ter uma organização, uma federação só internacional reconhecida, para que o Comitê Olímpico Internacional a reconheça, e não várias, como acontecia com o karatê, e por isso o karatê não virava esporte olímpico. Então, você tem diversas situações que você tem que, de fato, se adaptar para poder fazer o teu esporte se tornar um esporte olímpico e fazer a popularidade crescer cada vez mais. Então, essa mudança de Olimpíada, ela veio se profissionalizando também. Tem a menor dúvida. Cada Olimpíada que passa, você tem um rendimento melhor, os recordes aumentam. É uma prova de que limites para a participação. São raros os recordes que são batidos fisicamente, né, que perduram por muitos anos. Você conta nos dedos aqueles que ainda não foram batidos. Não. Então, o corpo humano ele vai buscando, e a ciência do esporte, e a preparação física, os estudos de fisiologia, né, anatomia, tudo isso vem
Evolução. um conjunto de situações de scout que fazem com que a performance de cada modalidade esportiva e seu respectivo atleta ele possa ter um desempenho melhor cientificamente para ele poder ter um resultado cada vez melhor. E quando a Olimpíada veio para o Rio, né? Você como atleta, né? Ou ex-atleta, deu vontade de jogar a Olimpíada do Rio, né? Porque eu acho que o ex-atleta ou atleta deve falar assim, eu tive outro privilégio, a Olimpíada do Rio, também eu tive o privilégio de ser o chefe da missão brasileira, da delegação inteira brasileira. Então, participei efetivamente da preparação de todos os atletas de todas as modalidades, né? E vivenciei ali naquela abertura que foi fantástica, entrando na frente dos atletas quando o Brasil se apresentou. E foi uma realização de um país que buscava um espaço e que fez uma Olimpíada fantástica e que, infelizmente, muita gente fala mal, mas se você conversar com o gringo que veio aqui ou que viu lá de fora, coloca a Olimpíada do Rio como uma das melhores e mais bonitas que ocorreram na história olímpica, né? Infelizmente, a gente tem esse problema de achar que brasileiro é sempre inferior a tudo. É uma cultura errada, a meu entender. Alguns problemas surgiram, mas você funciona. Problemas acontecem em qualquer Olimpíada, né? A Olimpíada de Sydney, que foi maravilhosa em 2000, foi uma Olimpíada que o Parque Olímpico, onde tem a maioria dos equipamentos esportivos e jogos, ficou fechado 4 anos, para depois conseguir conjuminar. Você não tem como fazer todo fim de semana uma Olimpíada. Você vai... Não tem como fazer. Você tem que organizar, modalidade A, B, vai fazer aqui um jogo, outro vai fazer um mundial ali, outro aqui e tal. Então, para você porque a crítica é mais sistematizar dentro do seu país uma mega produção de construções que foram necessárias para a realização do jogo, sim, você tem que ter estudos e leva tempo. Claro. Que eu posso dizer que o nosso Parque Olímpico está melhorando a cada dia está sendo mais utilizado, está tendo frequência de público. Sim. Tem sido uma coisa interessante que não ficou só no blá blá blá, como muita gente coloca. Caiu o balão, queimou o teto do ciclismo, lá de competição. Acontece essas coisas. É que no Brasil ainda existe essa crítica, né? É assim, o espetáculo foi bonito. Ah, não, tem uma luzinha ali que estava queimada. Isso acontece e está sabendo disso. Entre outras coisas, o Comitê Olímpico Internacional ele começou a limitar o tamanho dos equipamentos esportivos, dos ginásios, das piscinas, de tudo, em função exatamente para não deixarem elefantes brancos. Certo. Então, hoje existem comissões que analisam cada candidatura. Eu fiz parte da delegação que analisou Paris e Los Angeles para os Jogos de 24 e 28. E eles queriam fazer, a natação criou um ginásio para 16 mil pessoas. Como é que você vai fazer? E depois, quem vai estar presente no negócio dele? Então, organizou-se temporário, né? Você vai fazendo os ginásios temporários, aqueles que acabou, você desmonta e passa para outro lugar. Então, começou a ter uma limitação de gastos para poder viabilizar, principalmente que países que não têm condição econômica, claro, principalmente os africanos, que nunca realizaram jogos. Aliás, foi uma grande vitória nossa, colocar no mapa mundi. A primeira vez, né, que o país sul-americano... Na América do Sul, uma Olimpíada, aquilo chocou muito, né, quando a gente foi expor em 2009 e conseguimos aquela brilhante vitória lá contra Tóquio, Madrid, contra, meu Deus, a terra do Obama, que agora me fugiu, dos Estados Unidos. Né? Então, foi uma vitória também. Foi uma vitória, né, de você trazer uma Olimpíada que nunca tinha vindo no país sul-americano. Exatamente. Nessa questão olímpica, né? Vocês estão analisando. Paris, você vai dar alguma dica para nós? Você ainda não pode falar nada, porque, pelo que mostrou, eles vão fazer no Petit Palace, no Grand Palace, eles vão usar o centro de Paris. Né? Usar tudo. O Paris está um brinco. O Paris está 90% encaminhado. Daqui a 3 anos vai ser uma Olimpíada assim, que vai ser fantástica, maravilhosa, com o povo parisiense dando apoio total. Uma maravilha, uma terra fantástica que merecia fazer. São os terceiros jogos que Paris vai fazer. É o terceiro jogos, é verdade. Eles vão fazer, né, perto do Louvre, né? Vai ser uma aquela interagir com turismo. Misturar cultura com esporte, vão usar o Rio do Sena ali com
com a natação. Vai ser uma loucura, vai ser uma Olimpíada brilhante que vai certamente encher os olhos do mundo, porque Paris é uma cidade de luz, uma cidade que vai... É uma cidade bonita, né? Fala assim, ela só perde para o Rio de Janeiro, né? Ela só perde para o Rio de Janeiro. E acho que o mundo merece uma Olimpíada em Paris, porque vai ser, e quem tiver a oportunidade de estar presente, eu espero que não exista mais pandemia, para que todos possam, pelo menos, presenciar, se não for localmente, com o público, né, quem estiver presente. Essa Olimpíada de Tóquio foi, nesse aspecto, foi triste, mas foi a forma que se encontrou do encerramento dos Jogos, de terem os Jogos de qualquer forma. O Comitê Olímpico Internacional ele jamais cogitou a possibilidade de não ter os Jogos, e sim fazermos dentro das possibilidades. E dessa forma foi a melhor Olimpíada que poderia ter acontecido. Não poderia ter sido melhor, em função de ter tido pouquíssimos casos de Covid ou atletas ou algo parecido. Então, foi um exemplo que a gente está trabalhando, inclusive, para agora, para Pequim, na Olimpíada de Inverno, de que forma vai ser executado lá, dentro dos padrões que foram executados em Tóquio, né? Com prevenção, com bolhas em locais onde as pessoas vão poder estar, e com muita restrição ainda. Mas eu espero que Paris a gente já tenha vacinado o mundo inteiro. Vai ser uma Olimpíada da festa, né? Vai ser uma Olimpíada de comemoração. Exatamente. Assim a gente espera, para que a gente possa mostrar para o mundo que o esporte ele proporciona, ou está proporcionando ao mundo a reintegração dos povos, né? As pessoas, que faltou muito nessa Olimpíada de Tóquio, acabavam os jogos à noite, de alguma modalidade, as pessoas iam para a rua, para os bares, para os restaurantes, conversavam, você via a cidade lotada. Isso a gente não via em Tóquio, até porque as pessoas não podiam nem sair, sim, não podiam ter contato na rua. Então, foi uma coisa triste nesse aspecto, mas, por outro lado, foi a maior transmissão televisiva da história em termos de audiência. Nunca ouvi todo mundo fazer. Está todo mundo em casa, eu vou fazer o quê? Eu vou ver a Olimpíada de madrugada, de manhã cedo, depois. Então, foi uma audiência da história. Nesse aspecto, foi muito interessante, porque os patrocinadores adoraram, tiveram um retorno de mídia incrível e certamente já estão visando tanto Pequim como Paris para ver de que forma será executada da melhor forma. E o que você espera agora, né, do esporte no Brasil, agora nesse novo ciclo olímpico? Vai ser um ciclo mais curto, né? E das políticas públicas que tem que entrar no esporte, né? O esporte ele vem como um tijolinho, né? Você, como deputado estadual por 2 mandatos, fez leis, teve a lei Agnello Piva também, que favoreceu o esporte. Então, vem uma lei por uma lei e vai favorecendo e vai formando esse ciclo olímpico. Não tem a menor dúvida. Espera para esse novo ciclo, porque nós estamos vendo que assim o esporte vem a gestão essa foi da pandemia, né? Nós estamos pensando até 2022 tem essa pandemia e depois você vê o Brasil em 2023, né? Como é que você enxerga o Brasil em 2023, essa política para o esporte? 2024, você quer dizer, 2024. 2022 tem a eleição para presidente e daí vem o novo ciclo. Né? Não, o ciclo já começou. O ciclo não acaba nunca. O ciclo político trazer leis mais para o esporte. Olha, Renato, eu vou dizer uma coisa para você. A gente nunca teve tão bem em termos de apoio político, em todos os aspectos, tá? Independente de bandeira político-partidária, de governo federal, estadual, municipal. O esporte, como eu já falei anteriormente aqui nessa entrevista, ele tem sido visto com olhos de importância para um país, né? Então, você vê a contribuição que a gente tem de diversos atletas, por exemplo, que se tornaram deputados, senadores. E cada representatividade do seu segmento tem que ter alguém dentro das suas casas legislativas para poder exatamente defender os nossos interesses. Falei a lei de incentivo fiscal e leis que estão sendo criadas, que o Bolsa Atleta e tantas outras coisas, as forças militares apoiando o esporte, sim, que é uma coisa que não é de hoje. Já tem 2 Olimpíadas que a Marinha Aeronáutica e o Exército apoiam atletas, que incentivem atletas a bater continência. Isso deu uma base muito grande.
Isso deu uma base muito grande para... Mais um plus, é mais uma ajuda que o esporte está tendo e que está dando a sobrevida ao atleta e dando condição a ele de se preparar da melhor forma possível. Eu não tenho dúvida que a Olimpíada de Paris, Deus me ouça, a gente vai superar ainda a Olimpíada em termos de medalha que aconteceu agora em Tóquio. Tá? Eu tenho essa fé tremenda, porque eu não sou sua missão como dirigente do comitê, você vê que o esporte está numa crescente. Não sou o Comitê Olímpico Brasileiro, mas você tem as confederações nacionais, as federações estaduais, aí você vê secretarias estaduais, municipais de esporte, você vê gente do Ministério de Esporte, que não é mais um ministério, mas tem ligação direta com a área social, e gente que está fazendo o que é de melhor. E a gente que está acompanhando isso uma vida inteira, exatamente. Dessa gente, a gente só tem que se orgulhar. Então, a gente só tem que se orgulhar, porque os espaços, quando se precisa, você faz os contatos e eles surgem, e eles acontecem, e eles têm dado um retorno muito bom para o esporte brasileiro. Isso é muito bom. Isso é muito bom escutar, porque você conhece desde o primórdio, né? Eu falo assim. Não tenho dúvida. Eu, quando vou a Brasília, eu já não vou há algum tempo em função da pandemia, mas nós somos recebidos, os atletas, comissão de atletas, que eu fui presidente há muitos anos, e comitê brasileiro, por qualquer ministério, na hora. Eles recebem, nos dão um retorno a nível ministerial, a presidente da República. Sim. Não vou citar nomes, não, mas todos ajudaram muito. Todos sempre ajudaram muito. Então, a gente não pode reclamar, a gente tem que valorizar e agradecer. Na verdade, a gente, quando fazia a visita à presidência da República, em qualquer governo que acontecia, os atletas, era mais no sentido de agradecimento pelo apoio dado, pelo desenvolvimento da delegação da missão brasileira, do apoio a cada modalidade esportiva, de cada estatal que colocou recursos, que são recursos federais, sim, ou até estaduais, ou leis estaduais, municipais, que beneficiam o esporte. Então, a gente está no caminho certo. Não está nada errado, não. Pelo contrário, está muito certo, numa reta que o esporte tem a alcançar da melhor forma possível. E, quem sabe, aí a gente já possa, numa próxima Olimpíada, estar entre os 10 primeiros, e não no 12º lugar. É uma possibilidade grande que ocorre. Depende do que está sendo desenvolvido, e está sendo muito bem desenvolvido, e depende muito também da hora, né? Porque numa Olimpíada você tem as surpresas positivas e negativas. Sim, claro. Vou dar uma surpresa negativa, foi a derrota do Medina. Né? A positiva foi a medalha do Ítalo, sim, que não esperava-se tanto, né? Da nossa menina da ginástica, foi um espetáculo. Né? A gente teve cada surpresa fantástica que faz exatamente esse equilíbrio. Né? Você perde aqui, mas ganha ali e vai subindo. E para o atleta já participar de uma Olimpíada já é uma vitória, né? Já é um campeonato que ele já está feliz. Né? A Olimpíada é o evento número 1 no mundo. Né? O atleta que honra seu país, que veste a camisa do seu país, quando ele representa uma seleção brasileira num sul-americano, num pan-americano, num campeonato internacional de relevância, ele tem um peso. Mas quando você vai para uma Olimpíada, você chegou no máximo. Sim. O máximo que você pode conseguir é representar o seu país numa Olimpíada. Agora, mais do que isso, só quando você traz uma medalha olímpica. Aí você vai ser eternizado. E você virou um atleta medalhista olímpico, com uma medalha olímpica, e jamais você vai ser esquecido. Sim. Então, existem 3 formas de você assistir uma Olimpíada. Como espectador, que é uma coisa única no mundo. Fantástica, né? Fantástica. Com um evento mundial. A outra é como atleta, né? Representando o seu país como atleta olímpico, e a terceira é como medalhista. É você entrar para os anais do esporte da eternidade, e que é uma coisa que fica gravada para o resto da sua vida como uma coisa fantástica e que abre portas de expectativas que você não tinha, que passam a ter, de oportunidades fantásticas para a sua vida toda. Aconteceu comigo e acontece com a maioria dos atletas que traz uma medalha olímpica, principalmente. Não, isso é muito legal e é bom saber, né, pela sua visão técnica de ex-atleta, de dirigente, saber que o Brasil
na parte dos esportes, né, pelas todas as políticas dos governos que se passaram, chegou, né, ainda e assim está num crescimento, né? Então todo mundo colocou um tijolinho ali e subiu uma parede. Isso é muito feliz, né? Mais técnico do que você não pode, né? Só uns 40 anos de esporte, né? No mínimo. E pode mais, eu tenho 64 anos, né? 64 anos, então comecei na seleção com 15, para você ter uma ideia. Né? Então, Já assim, tem uma experiência grande, mas isso é a fase de atleta, né? Porque depois você vira você vira um atuante na área quando política. atleta e dirigente, aí tem mais de 40 anos, né? Tem mais de 50. Não vamos contar, porque senão o pessoal que é mais novo vai falar assim, e é muito tempo. Você que está assistindo, quero agradecer você pela essa entrevista muito boa. Bernardo, obrigado. Olha, eu tenho que fazer... O seu currículo é extenso. A gente se falar... Eu fiz por pedaços, que eu falei assim, a gente vai ganhando depois as entrevistas. Né? Você que assistiu, que gostou do programa, você vai ver as fotos aqui, a gente vai colocar alguns vídeos dos lances do Bernardo. Eu acho que foi uma contribuição hoje para a gente que não conhece, para o pessoal que conhece, relembrar dos fatos anteriores, esse gênio do vôlei, entendeu? Sou fã de carteirinha. Tentei muito dar Jornada nas Estrelas, quebrei muita lâmpada. E a gente queria sempre dar sempre mais alto, né? Mas não ficava, nunca consegui mudar o efeito da bola do jeito que voltava. Então, assim, você que gostou, comenta, curte e compartilha. Bernardo, obrigado. Suas considerações finais. Eu agradeço a participação, Renato. É para mim um prazer a gente poder estar discutindo um pouco sobre o esporte, né? Você que é um advogado, que milita em tantas áreas, também ampliando seus conhecimentos. É muito importante que você defenda mais essa causa que a gente sabe que é importante, mas agora sabedor de tantas coisas importantes que a gente pode continuar cultivando para a evolução do esporte e fazendo que a maioria do nosso povo brasileiro possa, através das atividades físicas, né, ou práticas esportivas, sendo elas de alto rendimento ou não, ter uma qualidade de vida melhor e um povo mais saudável. É nesse sentido que eu quero te agradecer mais uma vez essa participação e desejo a você e ao seu programa o maior sucesso possível. Muito obrigado, Renato. Um grande abraço. Obrigado. Esse programa foi ouro, viu, Bernardo? Foi ouro. Obrigado para você que não assistiu. Semana que vem estamos lá. Comenta, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado, gente. Até a semana que vem. Vai sacar Belmar. Torcida pediu o saque Jornada das Estrelas. Saiu o saque. Tá valendo. Funcionou. E vai de novo. Partiu o saque. Olha o recebimento. Olha a bola do Brasil. Ponto do Brasil. Ponto do Brasil. O saque desconcertou qualquer esquema defensivo da Coreia. Lá vai de novo. 13 para o Brasil, 7 para a Coreia. Que coisa fabulosa. Partiu. Olha o recebimento. Atenção. Todo mundo lá atrás. Ponto do Brasil. É demais. É demais. 14-7. 14-7. 14-7. Os coreanos conversam. Vamos ver, Bernardo. Atenção. Partiu de novo. Subiu. Está descendo. Atenção. Brasil.